Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre análise combinatória. Na aula número 5, nós vamos dar início aos tipos de agrupamentos. Bem, quando nós começamos a resolver os chamados problemas de contagem lá na aula número 1, nós utilizamos três técnicas, que foram, primeiro, a chamada árvore de possibilidades. Depois, nós trabalhamos com as chamadas tabelas de dupla entrada. E terminamos aplicando o chamado princípio fundamental da contagem. Só que a maioria daqueles problemas, eles podem ser resolvidos por agrupamentos específicos. O que é que a gente vai fazer na aula de hoje? Aprender quais são esses agrupamentos e, principalmente, diferenciá-los para que a gente aplique em cada problema da maneira correta. Então, os agrupamentos que nós vamos estudar são três. Primeiro, nós vamos trabalhar com os chamados arranjos simples, depois com as combinações simples e, por sequência, com as permutações simples. O primeiro deles vai ser o arranjo simples. O que é um arranjo simples? São agrupamentos que se diferem pela ordem de seus elementos e pela sua natureza. Como assim? Imagine o seguinte. Nós estamos formando números com três algarismos e só vamos usar os algarismos do conjunto 1, 2 e 3. Então, nós poderíamos formar aqui o número 123. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui a ordem, a posição que cada algarismo desse ocupa aqui na formação desse número. Só que eu peguei um que estava aqui na frente, coloquei lá atrás, o 3 que estava atrás foi para o meio e o 2 que estava na frente foi aqui, que estava no meio foi aqui para frente. Observa que quando eu troquei a posição, a ordem desses algarismos na formação do número, eu criei um novo número. Então 123 é um número diferente de 231. A mesma coisa ocorre se eu pegasse aqui 312 e trocasse a posição dos algarismos. Por exemplo, formasse 321. Dá para notar que 312 é um número diferente de 321. Da mesma forma que 132 é diferente de 213. Então o que é que a gente nota? Para um agrupamento ser classificado como um arranjo simples, quando eu troco a posição ou a ordem dos seus elementos no grupo, eu dou origem a um novo grupo. Então a ordem ela faz diferença quando a gente está formando grupos em um arranjo simples. Para nós calcularmos arranjos simples, a gente vai trabalhar com a seguinte fórmula. Arranjo de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, onde esse A índice NP significa que eu tenho arranjo de uma quantidade n de elementos que estão sendo agrupados de P a P elementos. N vai ser o número de elementos que eu tenho disponíveis para agrupar, ou seja, para arranjar no caso, e P vai ser o número que eu vou considerar em cada grupo que eu vou formar, ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje, onde nós vamos começar a resolver alguns problemas que envolvem arranjos simples. Vamos ao nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Na letra A diz o seguinte: em uma competição de atletismo, 8 velocistas disputam a prova final dos 100 metros rasos, na qual os 3 primeiros colocados irão ao pódio. De quantas maneiras distintas o pódio poderá ser composto? Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar se essa situação problema indica um arranjo, uma combinação ou uma permutação. Para isso, observa aqui a nossa tela. Vamos supor que esse rapaz aqui, de vermelho, foi o primeiro colocado, o de azul o segundo e o de amarelo o terceiro. Agora vamos trocar aqui a ordem que esses competidores formaram um pódio. Vamos formar aqui um outro pódio. Vamos dizer que o de azul agora foi o primeiro colocado, o de amarelo foi o segundo e o de vermelho o terceiro. Aí vem a pergunta, a ordem que esses competidores ocupam aqui o pódio faz diferença no resultado da corrida? É lógico que sim. Então, se faz diferença, o que a gente tem aqui é um arranjo.
porque os elementos do meu grupo eles se diferem pela ordem. Ou seja, quando eu troco a posição dos competidores no pódio, eu dou origem a um novo pódio. Faz diferença na formação do pódio. Agora eu tenho um arranjo de quantos elementos? De 8, já que eu possuo 8 velocistas disputando a prova final dos 100 metros rasos. Mas para formar o pódio, eu só preciso de 3. Então eu vou ter um arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Lembra que o 8 aqui representa o N e o 3 o P. Como na fórmula aqui eu tenho N fatorial sobre N menos P fatorial, eu vou ter 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Agora, eu vou começar a calcular o arranjo por essa subtração que está aqui embaixo. Ó. Então, eu vou ter o seguinte. Arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3 igual a 8 fatorial sobre 5 fatorial, que é 8 menos 3 fatorial. Agora, nós vamos desenvolver o 8 fatorial até que eu chegue em 5 para simplificar. Então, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Cheguei no 5 fatorial, eu paro, porque aí eu posso simplificar 5 fatorial com 5 fatorial. E o que eu vou ter é 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar 336 arranjos. Ou seja, esses 8 velocistas eles poderão ocupar esse pódio de 336 maneiras diferentes. Vamos para o exemplo da letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos é possível formar com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Vamos colocar aqui primeiro um desses números. Por exemplo, o número 3.579. E agora vamos trocar aqui a posição desses algarismos que nós usamos para formar um outro número. Por exemplo, 5.793. Observe que quando eu mudei a posição dos algarismos, eu formei um novo número. Então, a ordem ela faz diferença na formação do novo número. Então, eu tenho também um arranjo. Agora, de quantos elementos? De 5. Porque eu posso usar aqui o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Eu tenho 5 algarismos disponíveis. Mas eu só posso formar grupo com 4. Então, eu tenho um arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4, que vai ser 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial. Resolvo aqui embaixo a subtração e aí eu vou ter 5 fatorial sobre 1 fatorial. 5 fatorial eu posso desenvolver e se eu desenvolver eu vou cancelar aqui 1 fatorial com 1 fatorial. Que vai sobrar para a gente? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que dá 120. Então eu posso formar 120 números de 4 algarismos distintos se eu usar os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, ok? Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. Vamos continuar agora falando sobre as chamadas combinações simples, que é o nosso segundo tipo de agrupamento. As combinações simples são agrupamentos que não se diferem pela ordem, apenas pela natureza de seus elementos. Por exemplo, imagina que nós temos 3 pessoas, Bruna, Carla e Maria. Vamos colocá-las aqui na nossa tela. E que nós vamos, dessas 3 pessoas, escolher 2 para formar uma comissão. Então, eu poderia escolher aqui primeiro Bruna, depois Carla. Ou eu podia escolher também primeiro Carla, depois Bruna. Aí vem a pergunta. A ordem que eu escolho aqui, Bruna e Carla, faz diferença na comissão que eu estou formando? É lógico que não. Eu tenho a mesma comissão que eu tinha aqui no início. Um outro exemplo. Se eu formasse agora uma comissão onde viesse primeiro Carla, depois Maria. E aqui trocasse, formasse outra que tinha Maria, depois Carla. A ordem também não fez diferença na formação da comissão. Então o que a gente nota? Que a ordem que eu chamo cada pessoa dessa para formar a comissão, ela não altera a comissão que eu estou formando. E isso é uma característica de combinações simples. Nas combinações simples, quando eu altero a ordem dos meus elementos, eu não formo um novo grupo. Para calcular combinações simples, a gente vai trabalhar com a fórmula geral das combinações, que é a seguinte. Uma combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial.
onde o C, índice NP, significa a combinação de N elementos tomados P a P. N vai ser o número de elementos que eu tenho à disposição para fazer as combinações. E P vai ser o número de elementos que eu vou usar em cada grupo da minha combinação. Ok? Vamos agora, na próxima tela, resolver algumas situações, problemas que envolvem combinação. No exemplo da letra A, nós temos que quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas de um grupo de 16 pessoas? Então, inicialmente, nós temos aqui na nossa tela um grupo de 16 pessoas. E o que nós queremos fazer é formar comissões com 3 pessoas. Então, vamos formar uma dessas comissões. Vamos dizer que uma das comissões vai ter aqui, primeiro Maria, depois Paulo e por último Clara. Agora, vamos trocar a ordem que a gente chamou essas mesmas pessoas. Agora, a minha comissão vai ter primeiro Clara, depois Maria e por último Paulo. Observa que, independente da ordem que eu chame cada um desses 3 componentes, eu tenho a mesma comissão. Ou seja, a ordem que eu chamo cada pessoa não vai alterar a comissão que eu estou formando. Então, essa característica é uma característica de uma combinação, onde a ordem ela não interfere no grupo que eu estou formando. Então, o que nós temos aqui é um exemplo de combinação. Agora, uma combinação de quantos elementos? 16, porque ao todo eu tenho 16 pessoas, que estão sendo agrupadas de 3 em 3. Então, o que eu tenho aqui é uma combinação de 16 elementos tomados 3 a 3. Lembra que o primeiro valor que aparece aqui é esse N, e o segundo valor que aparece aqui é o P. Então, substituindo aqui na fórmula, o que a gente vai ter é o seguinte, 16 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 16 menos 3 fatorial. Aqui está o N, aqui está o P, ok? Bem, continuando, a gente vai resolver primeiro agora que está aqui dentro do parênteses. Então, a gente vai ter que uma combinação de 16 tomados 3 a 3 vai ser igual a 16 fatorial sobre 3 fatorial e 16 menos 3 aqui vai dar 13 fatorial. Na sequência, a gente vai desenvolver esse 16 fatorial para chegar em 13. E a gente pode simplificá-lo com esse 13 fatorial aqui de embaixo. Então, desenvolvendo 16 fatorial, a gente vai ter 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, que vai estar sobre 3 fatorial vezes 13 fatorial. E aí eu posso cancelar aqui 13 fatorial com 13 fatorial. O que vai me restar na parte de cima é 16 vezes 15 vezes 14. E embaixo 6. Porque você deve lembrar que 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que vale 6. Multiplicando, eu vou ter 16 vezes 15 vezes 14, que dá 3.360. Dividido por 6, eu vou ter 560. Então, nós temos 560 maneiras diferentes de fazer comissões com 3 pessoas usando essas 16 pessoas que nós temos no grupo. Vamos agora ao exemplo da letra B. Na circunferência abaixo estão indicados 6 pontos. Aqui, A, B, C, D, E e F. Quantos segmentos podem ser obtidos ligando esses pontos 2 a 2? Para eu ter um segmento, eu tenho que ligar 2 pontos. Então, vamos lá. Vamos ligar aqui o ponto B ao ponto E. Se eu ligasse primeiro aqui o ponto E ao ponto B, eu teria outro segmento? É lógico que não. Então, o que é que a gente tem? Que o segmento BE é igual ao segmento EB. Então, a ordem que eu ligo esses pontos não me dá outro segmento. Então, a gente tem aqui mais um exemplo de combinação. Agora, a combinação de quantos elementos? De 6. E como eu estou ligando aqui de 2 em 2, combinados 2 a 2. Então, eu vou ter uma combinação de 6 elementos, 2 a 2. Jogando na fórmula, eu vou ter em cima 6 fatorial e embaixo 2 fatorial, que multiplica 6 menos 2 fatorial. Resolvo está aqui dentro do parênteses. Então, eu vou passar a ter 6 fatorial sobre 2 fatorial e 6 menos 2 vai me dar 4 fatorial. Desenvolvendo 6 para chegar em 4, eu vou ter o seguinte, 6 vezes 5 vezes 4. Embaixo eu vou ter 2 fatorial vezes 4 fatorial. Eu posso simplificar aqui 4 fatorial com 4 fatorial. E o que vai me restar é em cima 6 vezes 5 e embaixo 2 fatorial, que é 2. Então, o que eu tenho é 6 vezes 5, 30, dividido por 2, que vai dar 15. Então, eu vou poder formar 15 segmentos diferentes usando esses 6 pontos que estão aqui marcados nessa circunferência.
Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Agora, nós vamos falar um pouco a respeito das chamadas permutações simples. Uma permutação nada mais é que um arranjo de n elementos quando a gente agrupa de n em n. A forma que a gente usa para calcular o número de permutações de n elementos é dada por permutações de n elementos igual a n fatorial. Vamos a dois exemplos de permutação. Na letra A, anagrama é a palavra obtida pela troca da ordem das letras de uma palavra. Amor, por exemplo, é um anagrama da palavra Roma. Qual o número total de anagramas da palavra Roma? Então vamos colocar aqui na nossa tela a palavra Roma. O anagrama, quando a gente troca aqui a posição das letras, a gente tem origem a uma nova palavra. Por exemplo, Roma. Se eu trocar aqui a posição do A, M, O e R, eu vou ter amor. E se eu tenho uma nova palavra, o grupo aqui se alterou. Só que aí, se eu olhar para a palavra Roma, eu tenho 1, 2, 4 elementos e estou agrupando novamente de 4 em 4. Então eu tenho um arranjo de 4 elementos tomados 4 a 4. Toda vez que em um arranjo o n aqui for igual ao p, a gente passa a ter uma permutação. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é uma permutação de 4 elementos, que é dada por 4 fatorial. Desenvolvendo 4 fatorial, nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai nos dar 24. Ou seja, a palavra Roma vai ter 24 anagramas. Na letra B, em uma sala há 6 pessoas. Caso fôssemos organizar essas pessoas em uma fila, de quantas maneiras seria possível organizar essa fila? Então vamos colocar aqui uma composição para essa fila. Digamos que essa que está aqui na nossa tela. Agora vamos começar a trocar a ordem que essas pessoas estão. Observa, ó, que eu troquei completamente a ordem. Será que quem estava aqui na frente, que agora ficou em último, vai ficar contente nessa fila? É lógico que não. Então, o que é que a gente observa? Na composição dessa fila, a ordem ela faz diferença. E se faz diferença, a gente está trabalhando com um arranjo. Agora, um arranjo de 6 elementos, já que eu tenho 6 pessoas, tomado 6 a 6, já que eu estou usando os 6 elementos para formar essa fila. E se o n é igual a p, novamente eu tenho uma permutação de 6 elementos. Calculando uma permutação de 6 elementos, eu vou ter 6 fatorial. E 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720. Ou seja, eu poderia organizar essa fila aqui de 720 maneiras diferentes. Ok? Bem, galera, essa foi nossa quinta aula da série sobre análise combinatória. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.